Olá, irmão, seja bem-vindo a bibliavocê.com.br. No vídeo que vai seguir a esta introdução, eu faço uma explicação sobre o processo de memorização bíblica a partir de repetição. Uma memorização bem tradicional, sem muita novidade, mas que é útil para as escrituras, porque você pode garantir que tem segurança de cada palavra que está lembrando. Durante o vídeo eu explico por que precisamos memorizar e como memorizar as escrituras por repetição. Estou inserindo esse pequeno adendo agora para explicar para vocês um ritmo apropriado para você fazer a sua memorização. Procurei por alguns ritmos de músicas que fossem adequados à memorização e vou mostrar para vocês ao final da explicação. Portanto, agora você fica com a explicação, aproveita a explicação, entende bem e no final você vai ver novamente comigo aqui dentro desse novo vídeo falando sobre como que nós fazemos para memorizar as escrituras usando dois ritmos importantes. Eu escolhi dois ritmos pelo seguinte: tem um ritmo que é apropriado para jovens, que os jovens poderão gostar mais, e o outro ritmo apropriado para todos os brasileiros de modo geral, inclusive para brasileiros menos jovens, de mais idade e que conseguirão aproveitar bem. Espero que vocês gostem. Então fique com o vídeo iniciando aí. Obrigado. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a bibliavocê.com.br. Hoje eu estou aqui para comentar com você sobre como memorizar a Bíblia. Nós vamos meditar numa técnica que faz um misto entre recitação e musicalidade, melhor dizendo. E essa recitação com musicalidade vai permitir que você possa memorizar o que as Escrituras dizem de uma forma melhor. E é necessário que nós decoremos versículos bíblicos, se possível até um texto inteiro, um livro inteiro. É muito desejável isso. Não é nenhum tipo de orgulho ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário, é obrigação do crente conhecer a palavra de Deus, até porque você não sabe até quando você terá acesso às Escrituras de forma escrita. Se ela estiver na sua mente e na mente de outros irmãos, vocês vão poder compartilhar as Escrituras através da memorização e do diálogo, de contar, de narrar as Escrituras para outras pessoas. É interessante que a Bíblia mesmo foi escrita de forma a que pudesse ser memorizada. Conta-se que os rabinos judaicos, eles faziam algo de muito interessante, que era escrever as Escrituras de memória. Eles primeiro eram ensinados a decorar as Escrituras e depois que eles sabiam muito bem as Escrituras, sabiam exatamente o que dizer, quantas letras inclusive tinha em cada linha de um livro, eles aí podiam sim escrever um texto sagrado. Os textos sagrados que nós temos hoje, eles são provenientes de manuscritos com alguns pequenos erros de grafia. E os melhores textos, aqueles que não tinham muitos erros, esses foram usados até a exaustão, porque eram textos muito bons e as pessoas consultavam muito. E apesar disso, esses pequenos erros de grafia são tipo um pontinho que saiu na hora de escrever à mão aquela letra. Por exemplo, tem um texto de lá em Reis que fala que Salomão tinha 4.000 cavalos. Em outras versões diz que tinha 40.000. Só que para 40.000 e 4.000 bastava um pontinho em cima de uma letra. E isso aí alterava totalmente o sentido, ou melhor, a quantidade, não o sentido. O sentido, na verdade, das Escrituras continuava o mesmo. Salomão tinha uma infinidade de cavalos. Se fosse 4.000 ou 40.000, era muito cavalo para aquela época. Era uma cavalaria imensa. Isso que o texto queria mostrar, a riqueza de Salomão de ter uma cavalaria imensa. E outros textos também têm semelhanças nesse tipo de coisa. São letras que estão com a grafia um tanto quanto truncada.
E essas grafias truncadas podem significar uma palavra ou outra. Essa dúvida é retirada quando se encontram textos com mais bem escritos, mais bem escritos, que eu digo no contexto de preservação, e pela comparação entre um texto e outro. Então você consegue tirar algumas dúvidas, e outras ainda que permaneçam, elas não alteram o sentido geral. Não faz diferença, como eu citei aqui, você saber se tinha 40 mil ou 4 mil cavalos para Salomão, porque na verdade vão dar na mesma situação, que Salomão era um homem muito rico em questão de sentido do texto bíblico. Tem outros exemplos, vou ficar só com esse por enquanto. Então, é importante que nós memorizemos. A Bíblia, ela chegou até nós, inclusive, a partir da memorização. E quando dizem que nós não devemos memorizar as coisas, estão querendo que nós fiquemos reféns de alguma mídia. E quando nós ficamos reféns dessa mídia, se essa mídia nos é tirada, nós automaticamente perdemos aquilo que temos. E nós não podemos perder de forma nenhuma as Sagradas Escrituras. Não pense que isso é impossível. Assim, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas pensavam que era impossível Hitler fazer alguma coisa. Pensavam que Hitler era um bobo, uma pessoa esquisita, que era um excêntrico e que não faria aquilo que fez. Mas fez, e muita coisa ruim ele fez. E nós não estamos isentos disso nos tempos de hoje. Nós temos, portanto, que memorizar as Escrituras e pensar muito bem no que fazemos. E, inclusive, também nós podemos ver ainda que um dos grandes inimigos do cristianismo, que é a religião muçulmana, eles decoram o Alcorão. Enquanto eles estão tomando posse do Alcorão dentro de sua memória, nós estamos perdendo a memória até mesmo de versículos bíblicos básicos. Então é importante que nós façamos uma reflexão sobre isso e que nós estudemos a palavra de forma a memorizá-la. Diz a palavra de Deus: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós devemos fazer isso. Eu mesmo, por um período, não me dedicava muito à memorização, preferia me dedicar mais a entender. Mas nesse período em que vivemos, eu aconselho você a memorizar as Escrituras, porque vai ser muito importante. E outra coisa interessante que você pode ver também na memorização das Escrituras e na recitação das Escrituras é que quando ela é feita sem aquela ideia de castigo, sem aquela ideia de que é uma coisa chata, mas com a ideia de que você está preservando uma coisa boa, que você está falando uma coisa que é construtiva para a sua vida, você vai acalmar a sua alma. Você pode estar num ônibus e quando você estiver nesse ônibus e estiver recitando ou decorando um versículo bíblico mentalmente, você não estará se estressando com o trânsito, por exemplo. Pode parecer engraçado, mas é verdade. Uma pessoa que está no trânsito muito difícil e que ela está recitando um versículo bíblico, ela está ocupando a sua mente, e isso é comprovado, a sua mente que julga as coisas, que vai julgar se uma coisa é boa ou se é ruim, você está ocupando em memorizar um texto bíblico ou em recitar um texto bíblico. Com isso, você desocupa a sua mente de ficar pensando se vai ser bom ou se vai ser ruim, você chegará atrasado em tal lugar ou não chegar. Você se torna uma pessoa menos ansiosa e consegue vencer aquele engarrafamento na hora que você vai chegar de qualquer jeito, sem se preocupar muito com isso. Isso é só um exemplo, mas serve para inúmeras coisas na vida. Então não pense que quando nós memorizamos as Escrituras é somente para guardar, mas ela também serve como esse linimento, esse bálsamo para a nossa vida, para que nós possamos, nos momentos difíceis, recitar as Escrituras, e recitando as Escrituras, nós estamos recitando a palavra de Deus, e assim estamos encontrando alívio para as nossas almas e bom entendimento.
Bom, vamos para o nosso método. Primeira coisa, eu quero que você use um livrinho desse aqui. Este aqui é o Novo Testamento, distribuído pelos Gideões, que a maioria das pessoas tem em casa, calculo eu, porque os Gideões é um grupo muito trabalhador e que oferece essas Bíblias gratuitamente. Então, se você tiver uma Bíblia dessa, não precisa pegar muitas, não. Deixa os Gideões distribuírem para a maior parte das pessoas possíveis. Mas se você tiver uma, se puder ajudar os Gideões doando para que eles também entreguem Bíblias em outros lugares do mundo, que eles entregam Bíblias em presídios, em hospitais e em outros lugares onde as pessoas estão com dificuldades e necessitam da palavra de Deus. Os Gideões fazem um belíssimo trabalho. Então, Gideões Internacionais, procure na internet e você vai ver que eles são uma instituição missionária muito importante, formada por homens de profissão liberal, que têm a sua profissão e que simplesmente doam um pouco do seu tempo e de seu dinheiro para que sejam publicadas Bíblias em grande escala e sejam distribuídas por todo o mundo. Pois bem, depois de falar dos Gideões, porque eles merecem ser valorizados, eu quero que você tenha uma Bíblia dessa. Por quê? Porque ela é uma Bíblia que você pode encontrar em diferentes lugares, em diferentes situações e é mais acessível para todo mundo. E porque ela é pequenininha, né? Mas ela não é a Bíblia completa. Ela, na verdade, é o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Sendo ela pequena, fácil de carregar, você pode ler em qualquer lugar, ela será útil para o seu trabalho de memorização. O seu trabalho de memorização, ele deve ser constante. Você vai memorizar no ônibus, vai memorizar no trabalho, às vezes, no momento de folga, você dá uma memorizada. Em casa, você vai memorizar também. E assim você vai conseguir seguir esse plano de memorização. Como fazer isso? Memorize um versículo por dia. Um versículo por dia já está muito bom. Se você memorizar um versículo por dia, durante um ano, você terá memorizado, às vezes, um livro inteiro ou vários livros da Bíblia, fazendo esse tipo de procedimento. Você pode memorizar uma carta, como, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aqui na Bíblia, nesse Novo Testamento dos Gideões, está na página 382. Eu vou meditar com você sobre o capítulo 1, né? Meditar, na verdade, sobre como memorizar. Capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte, o texto bíblico: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ora, esse texto, você lê ele e fica repetindo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, você pode até conseguir se você tiver uma boa memória. Só que é mais difícil, porque vai ter uma hora que você vai engasgar. Porque você não consegue guardar na sua memória mais imediata muitas informações, são poucas informações que são guardadas. Então, o que a gente vai fazer para reduzir o número de informações que você vai guardar na sua memória para repetir e guardar aquele versículo? Você vai segmentar o versículo, você vai particionar o versículo em várias partes. Para isso, você não vai usar a silabação como nós usamos no português. Por exemplo, Paulo. Não, você vai Paulo. Paulo. É assim que você vai usar. Como se fosse uma sílaba poética. Por exemplo, você tem aquele hino Vencendo vem Jesus. Como é cantado o início do hino? Já refulge a glória eterna. Não é isso? Não estou cantando, estou só recitando. Já refulge. Olha, já refulja, glória eterna. Então você vê que algumas sílabas, elas se juntam a outras.
Claro que isso um músico faz com uma praticidade muito grande, com técnica. Mas você pode também fazer isso num versículo bíblico, tentando dividi-lo conforme os sons que você emite, mesmo aqueles sons que se juntam um pouco. Porque se você for dividir sílaba por sílaba, não vai dar muito certo, porque você tem que dar um sentido àquela palavra, aquele trecho que você está dividindo. Por exemplo, se nós formos dividir Efésios, seria Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Observe, eu botei Paulo simplesmente primeiro porque é um nome, então eu separei para ficar mais fácil. E porque se eu juntasse com apóstolo de Jesus Cristo, ficaria maior do que 7 ataques vocais, digamos assim. Veja bem, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo. Você viu que tem um pouquinho menos de ataques vocais do que sílabas. Apóstolo de Jesus Cristo. Observe, de Jesus Cristo. Então você ataca de uma forma mais continuada. Então essa é a primeira técnica. Você vai dividir cada parte do versículo, tentando dar uma unidade e pensando em sílabas mais que poéticas, digamos assim, do que em sílabas propriamente gramaticais, de fonemas em si, tá bom? Então, se formos dividir esse texto, ele ficará mais ou menos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Outra coisa interessante nesse texto dos Gideões é que as vírgulas estão exatamente onde você tem que fazer esta parada. Interessante. Outras versões não têm isso. Tentam fazer uma versão diferente e tal, mas não tem essas coisas. Às vezes você vê na Bíblia muitas vírgulas, mas se você for pensar bem, se você for analisar, essas vírgulas são marcações para a sua memorização. Eu estou te mostrando como você faz pela sílaba poética, caso não tenha muitas vírgulas em um período. Você vai então fazer uma divisão um pouco melhor, tá ok? Mas vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, primeira parte. Pela vontade de Deus, segunda parte. Aos santos que estão em Éfeso, terceira parte. E fiéis em Cristo Jesus, a última parte. Tá ok? Então, como você vai memorizar isso? Primeiro, você já separou as palavras, separou meio que umas frases curtas, e você vai fazer o quê? Você vai dar um ritmo. Vai dar um ritmo. Esse ritmo você pode dar tanto com o corpo, quanto com um contador, que eu vou botar uma foto aí para você. Essa foto que você está vendo aí é de um contador digital, né? Analógico estatístico. Você aperta um botãozinho a cada repetição que você faz. Isso é interessante porque você vai vincular o movimento, né, à sua memorização. E esse movimento ao que você vincula, ele ajuda você a memorizar também. Vocês já repararam que os judeus, quando eles vão rezar, especialmente quando vemos na TV, o Muro das Lamentações, eles fazem um movimento meio que assim? Esse movimento é para dar o ritmo do que eles estão recitando. Talvez eles tenham outra explicação para isso, mas que dá o ritmo, dá. A pessoa dá o ritmo e ela continua recitando sem errar aquele texto. Você pode também usar esse recurso. Claro que você não vai sair por aí fazendo isso. Você pode fazer isso no momento que você estiver isolado, sozinho, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Os judeus fazem isso porque é da cultura deles e devem ser respeitados. Então, se nós formos fazer dessa forma com um ritmo, especialmente, você pode ainda usar outras coisas, como um metrônomo, para quem sabe, para quem é músico e sabe calcular, botar uma batida de 60 Hz por segundo, que seria mais ou menos o tempo do ponteiro de um relógio em 4 batidas, tá? Então, vamos lá, esquecendo muitos detalhes. Vamos pensar que nós vamos fazer da forma que um judeu faz, batendo a cabeça, né? Veja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Beleza, já dei o ritmo, então eu posso repetir com esse ritmo. Porque quando você ritima, você está usando um elemento musical. E você já reparou que toda música é fácil de decorar? Quando você especialmente gosta de uma música, você a decora, porque ela tem alguns elementos. Entre esses elementos nós temos a harmonia, que é o acompanhamento, a melodia, que é a canção em si, e o ritmo, que é a batida, digamos, explicando sem usar muitos termos de músico. Mas você, de repente, não vai ter a harmonia, não vai ter um violão para te acompanhar, um piano para te acompanhar, mas você pode criar o ritmo. E criamos agora o ritmo com esse tipo de procedimento. Depois, você vai precisar de uma outra coisa. A melodia, você já reparou que as melodias elas nem sempre são tá, 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 tá. Às vezes ela faz tá, dá uma puxadinha. E é isso que você vai fazer. Fazer essa puxadinha para que você possa lembrar de um segmento de frase para outro segmento de frase. Tá? É um recurso para você lembrar. Digamos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ora, você sabe que começa com Paulo. É até uma fácil de lembrar, boa memorização. Paulo. Aí você não sabe o que vem depois, você pode esquecer o que vem depois. Então você vai pensar, Paulo, você vai usar mais ou menos isso aqui. Eu vou mostrar para vocês, a gaita tem um som chamado uaua, é assim. Perceberam? Faz um tipo uau. Então você vai fazer isso quando você passar de uma frase para outra. Por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade. Percebe? Você faz isso e com isso você dá um pouco de melodia, além de já ter dado ritmo ao que você estudou. Sendo assim, você vai ter um ritmo, uma melodia e vai ter um movimento motor, que pode ser mexer a cabeça, pode ser contar nos dedos, ou pode ser esse instrumento que eu mostrei a vocês, mas tem que ser o analógico, não pode ser o digital, porque o analógico ele te dá um movimento maior dos dedos e você consegue então com isso relacionar o movimento dos dedos também à memorização. Mas vamos usar para esse efeito aqui a ideia de balançar a cabeça em forma de sim, tá bom? Vamos fazer isso. Eu vou mostrar como você memorizaria. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Veja bem, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Aí você repete isso várias vezes até você ficar firme nessa palavra. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Percebeu? Eu acelerei bastante. Claro que você não vai fazer isso assim de imediato. Você vai fazer a primeira parte, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e repete, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Depois você acrescenta a outra frase, fazendo aquele uau para poder lembrar você qual é a frase que vem depois, tá? Veja bem, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Percebeu? Então, quando você fez isso, você colocou tipo uma bengala, vamos dizer assim. Você colocou uma forma de você se lembrar do que vem depois, porque você deu uma ênfase melhor. Você gerou quase que não só um ritmo, você gerou uma certa harmonia, uma melodia, digamos assim, embora sem notas musicais, tá? Então, eu quero que você prossiga assim até decorar o versículo. Você vai repetir quantas vezes você achar necessário. Algumas pessoas conseguem reter com mais facilidade, outras demoram mais tempo para memorizar, mas segundo os rabinos judeus, você precisa memorizar aproximadamente 400 vezes para memorizar de fato, entender bem um texto.
tá? Então a ideia é essa, que você siga esse processo e que assim você vai memorizando o texto. Depois que você memoriza o texto, você vai usar mais essas bengalas, mas de forma não pronunciada, de forma que está somente na sua mente ela ocorrendo. Por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Se você observar bem, eu usei tudo isso, só que sem fazer os exageros. Os exageros, eles são apenas para o momento em que estamos praticando a memorização. Mas depois que você memorizou, você não vai usar esses exageros. Eles são só uma forma didática, um método para memorizar. Bom, este é o método que eu tinha que trazer para você. Espero que você tenha gostado e que seja útil para você memorizar as Escrituras. Bom, estou aqui com a Bíblia Sagrada em Filipenses 4, de 12 a 13. E eu quero mostrar para vocês dois ritmos que eles têm por característica exatamente a possibilidade de facilitar a memorização. Um desses ritmos eu não sei classificar muito bem porque eu não entendo tanto se é rap, se é hip hop ou que outra coisa seja, mas é alguma coisa nesse sentido. E o outro ritmo é o nosso repente brasileiro. E são ritmos que ajudam muito a memorizar as escrituras. Você memoriza com facilidade. Por exemplo, você pega o texto, faz toda essa divisão que já foi explicada aí, coloca ele numa métrica adequada ao ritmo e vai lê-lo. Por exemplo, se for sendo Filipenses 4:13, estaria assim para o hip hop mais ou menos. Não sou especialista, não sou cantor nem músico, portanto, tenham paciência comigo. Vamos lá. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13. Esse seria um exemplo de você usar o rap. Você pode simplesmente pegar o versículo inteiro, cantar ele lendo. Você vai ler e cantar, ler e cantar. Depois você vai tirando da vista. Você vai cantando até onde dá. Até onde dá você memorizou. Aí não deu, você volta, lê um pedacinho e vai acrescentando, como já expliquei anteriormente. Não vou explicar de novo para não ficar sendo redundante. Agora, se fosse um repente, por exemplo. O repente seria um pouco diferente. Ele tem uma batida. Você pode usar, por exemplo, um instrumento. Vou usar aqui um berimbau de boca para pegar o ritmo da batida, mais ou menos. Menos assim. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13. Quer dizer, esse é o ritmo que você vê específico mais de um repente, digamos assim. Claro que tem vários tipos de repente, os especialistas em repente que digo, especialistas do povo mesmo, sabem várias formas de repente, tem várias divisões diferentes. Mas você vai fazer um negócio mais que intuitivo, para que você possa memorizar as escrituras. Portanto, eu falei de ritmo e estou dando a você dois exemplos de ritmo que você pode usar com grande sucesso para memorizar as escrituras. Tanto o hip hop, o rap, ou seja como for, ou então o repente, tá bom? Da sua preferência, que você memorize melhor. Eu, pessoalmente, memorizo melhor com esse ritmo nordestino. Até porque sou brasileiro, obviamente, e minha cultura é um pouco mais voltada para a música popular brasileira, digamos assim, do que para a música americana. Mas quem tem uma cultura mais voltada para ser fã de música americana, pode gostar mais do hip hop. E os jovens, geralmente, provavelmente vão gostar mais do hip hop. Portanto, aconselho que você use um desses dois ritmos, ou se encontrar um outro ritmo que também seja apropriado para essa repetição e memorização, faça uso dele com muito cuidado e aproveitando para que você possa memorizar as Sagradas Escrituras. Então, Marco Teles em abibliavocê.com.br, te agradeço. Muito obrigado.